Nós temos aqui o equilíbrio químico entre PCl5, né, e os produtos de sua dissociação. Quero que você perceba aqui. PCl5, pentacloreto de fósforo, sofre dissociação. É isso que está acontecendo com ele. O equilíbrio químico é o mais importante. Saber de quem estamos falando. Aí, montamos a constante de equilíbrio, ou seja, a expressão da constante de equilíbrio, que fica sendo a seguinte: a concentração do PCl3 elevado a 1 vezes a concentração do Cl2 elevado a 1 dividido pela concentração do PCl5. Perceba você aqui que nós estamos lidando com uma equação que tem estequiometria 1 para 1 para 1. Por isso que todas as substâncias têm suas concentrações elevadas a 1. Eu quero também que você perceba que se eu quisesse expressar em termos de Kp, ficaria pressão parcial de PCl3 vezes pressão parcial de Cl2 dividido pela pressão parcial do PCl5. Então, a diferença entre Kc e Kp é utilizar-se concentração em mol por litro ou utilizar-se pressão parcial. Chegamos então no seguinte: qual a concentração molar do PCl3? Sim, normalmente se pede o valor da constante, mas aqui o valor da constante foi dado, 32,8. A concentração de PCl3 e Cl2, eu quero que você perceba que elas necessariamente são iguais, porque aquilo que se produz a partir do PCl5, quando ele começa a se dissociar, cada molécula forma um PCl3 e um Cl2. Então, aquilo que se produz de PCl3 é produzido igualmente de Cl2. Então, a concentração de PCl3 e de Cl2 podemos chamar ambas de X. Ficamos, então, com x elevado ao quadrado. A concentração de PCl5, ela foi dada. Será que ela foi dada? Nós já vamos verificar isso. No equilíbrio, eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de PCl5. Foi dado. Tá? 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro de PCl5. Veja que foi dado para nós que a concentração de Cl2 no equilíbrio é igual a 2 vezes 10 a menos 1. Ok? Quando que a concentração de Cl2 e de PCl3 pode ser diferente no momento do equilíbrio? Há essa possibilidade? Há. Quando, no início, além do PCl5, é sido colocado ali, de antemão, uma quantidade de
PCl3. Se nós considerarmos isso, colocaremos a concentração de Cl2 como 2 vezes 10 elevado a menos 1. E vamos investigar o caso, né? Afinal de contas, foi dada a concentração de Cl2. Teoricamente, a concentração de PCl3 sairia automaticamente como igual, e eu não faria cálculo algum. Mas vamos investigar a situação. Ok? Ficamos com o seguinte: 32,8 vezes 1,5, ok? 1,5 passa lá multiplicando, vezes 10 elevado a menos 3, que também passou multiplicando, e vamos dividir tudo isso pelo 2 vezes 10 a menos 1, que virá no denominador para isolarmos o x. Chegamos no seguinte: nós temos que fazer 32,8 vezes 1,5 dividido por 2, ok? Veja que isso é o mesmo que pegar aqui, ó, 32,8 dividido por 2, o que vai dar 16,4 vezes 1,5. Chegamos a 24,6. 24,6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. Ficamos com 10 a menos 3. Ficamos com 10 elevado a menos 3, menos 1, que é menos 3 mais 1, que dá 10 elevado a menos 2. Isso significa que, veja só, 10 elevado a menos 3 mais 1, 10 elevado a menos 2. Isso significa que temos 0,0246 como sendo o valor de x, o valor da concentração de PCl3. Bom, então repito para você que esse exercício, inicialmente, quando eu bato o olho, eu penso, bom, o que eu vou produzir de PCl3 será produzido de Cl2, então as concentrações deles no equilíbrio têm que ser idênticas. Mas, na verdade, esse raciocínio, ele não é absoluto. Porque, de antemão, no tempo igual a 0, pode ter sido colocado, além do PCl5, poderia existir lá no tempo igual a 0, já uma quantidade de PCl3. E nenhuma quantidade de Cl2. Isso é uma possibilidade, que muitas vezes os exercícios de equilíbrios químicos passam por cima. Veja que o exercício em nenhum momento diz que as quantidades de PCl3 e Cl2 no início são 0. Também não diz que, a partir de uma quantidade de PCl5, há a produção dos produtos da reação. Não é falado isso também. Então, isso tudo nos leva a ter que fazer os cálculos para que tenhamos certeza se de fato a concentração de PCl3 e Cl2 no equilíbrio são iguais. Veja que chegamos aqui a uma conclusão que
inicialmente nos chama a atenção. Pois chegamos a um valor de X que demonstros de PCl3 e Cl2 no equilíbrio não são iguais, e aliás são bem diferentes. Não é mesmo? São bem diferentes. Agora, veja, a concentração de Cl2 no início é 10 a menos 1, o que é o mesmo que 0,2. Tá? E a concentração obtida para o PCl3 deu 0,02. Então, existe aqui uma diferença de 10 vezes, não é pouca coisa, hein? Tá? É óbvio que deveremos aqui considerar apenas até o segundo logaritmo significativo, que nos leva a 0,025 mol por litro a concentração que nós vamos obter para o PCl3 na hora do equilíbrio. Essa é a resposta da letra A. E a letra B, como é que fica? Na letra B, nós temos a equação Kp igual a KCRT elevado a menos ΔN. Vem comigo. Quem é esse tal do ΔN? Apesar dele aparecer voando como uma bruxa numa vassoura, é o que lembra isso aqui, né? Até o cabo da vassoura ali. Mas o ΔN, tão assustador, ele apenas quer dizer variação de N, e N é número de mols. Tá? Então, você olha para a equação e vê, pelos coeficientes, que no final você tem 2 mols de substâncias e no começo tem 1 mol. 2 menos 1 dá 1. É isso que o ΔN quer dizer. Tá? Por mais assustador que ele seja, é apenas isso. Então, olha o que é o ΔN. É o N final menos o N inicial. O que é o N final? Some os coeficientes no final. 1 mais 1 dá 2. E no início dá 1. 2 menos 1 dá 1. É isso. O que é o R vezes T? O R vale 8,2 vezes 10 a menos 2. E o T? T é a temperatura, mas tem que ser a temperatura na escala Kelvin. E a temperatura na escala Kelvin é a temperatura em graus Celsius, ok? Mais 273,15, que nós arredondamos para 273 e pronto. Dá 1000. Ok? Então, a temperatura em Kelvin aqui é igual a 1000 Kelvin. Obviamente, essa não precisava de calculadora, professor. Nem se preocupe que há um aluno na minha mente que já falou isso. Você já tem o valor de Kc. Olha como você obtém o Kp. Kc foi dado 32,8. Foi dado com 3 algarismos significativos. Muito bem. O que é RT? O que é RT? É R vezes T. É o 8,2 vezes 10 a menos 2 vezes o T, que vale 1000. Facilitou para nós, né? Ou seja, é esse valor vezes 10 a terceira. Então, é 8,2, deixa que as potências, né? Aqui ficou igual reunião do G7. Deixe que as potências se lasquem. Ok? É uma coisa para as potências resolverem. Olha aí. 10 a menos 2 vezes 10 elevado à terceira. Isso será o R vezes T. Isso será
o RT. O que é RT? É a constante R vezes a temperatura em Kelvin. O que vai me dar? Olha só, opera as potências, conserva-se a base e soma-se os expoentes. O que vai dar 1, 10 elevado a 1, que é 10. 8,2 vezes 10 vai dar 82. Esse valor, 82, nós vamos elevar a menos ΔN. Já calculamos, o ΔN vale 1. Vou elevar a menos 1. O que significa um número elevado a menos 1? Veja, é o inverso do número, cara. Então, o número elevado a menos 1 significa 1 dividido por ele. Então, eu fico com 1 dividido por 82. O que, obviamente, vai me dar 32,8 dividido por 82. O que dá 0,4. Que até hoje, aqueles que elaboram o vestibular, mal amados, insistem em colocar para os alunos. Cá entre nós, o que vai adiantar na vida do peão o cara saber de cor uma fórmula como essa? Os caras que fazem as provas, eles não ficam contentes de você saber só o que é preciso. E você também vai ficar com uma playlist sobre equilíbrios químicos.